Sim, nós ainda vamos falar sobre o Enem. A essa altura do campeonato eu já queria estar trazendo outros temas para vocês aqui no vlog semanal, mas acontece que nos vídeos que eu tenho postado, o pessoal aí tem repercutido esses vídeos, tem comentado de forma bastante participativa e olha só, inteligente, educada. Sim, pessoal, é possível fazer comentários inteligentes, educados na internet, e isso tem se mostrado aqui no canal. Geralmente são esses comentários que acabam definindo o tema do próximo vlog, e esses comentários estão me dizendo que a gente ainda precisa falar sobre Enem. Eu leio todos os comentários, presto bastante atenção neles, às vezes não dá tempo de responder todos, mas eu presto bastante atenção e leio todos porque eu, como professor, preciso estar bastante em sintonia, preciso estar alinhado, preciso saber o que é gurizada, o que os meus alunos estão pensando, mesmo que sejam os alunos virtual. E aqui no YouTube eu tenho a grande oportunidade de saber a opinião de pessoas dos mais diferentes cantos do Brasil, me trazendo seus sonhos, suas perspectivas em relação ao Enem, suas frustrações, suas dificuldades. No episódio anterior do vlog eu trouxe uma opinião, resumindo a história. Eu disse que no Enem 2017 as provas de física e de matemática estavam muito fora do padrão, muito mais difícil do que o habitual, mas que nas outras disciplinas não teve uma polêmica tão grande, os professores não reclamaram tanto, então a prova das outras disciplinas não tinha fugido do padrão esperado, especialmente em termos de nível de dificuldade. O pessoal aqui do canal comentou nesse vídeo, alguns discordaram, disseram que não, que todas as provas estavam mais difíceis, que o Enem como um todo estava mais difícil. E aí eu comecei a imaginar, eu comecei a refletir, será que isso foi uma percepção desses alunos? Será que eles realmente sentiram isso durante a prova, fazendo a prova? Ou será que eles estavam reproduzindo e passando adiante a opinião de outras pessoas, de outros professores ou de outras instituições? E de quem seriam essas opiniões? Eu entendo que o jogo do Enem tem três grandes personagens. As instituições que elaboram a prova, a saber, MEC e INEP, os professores e cursinhos que preparam para a prova e os alunos que realizam a prova. Eu não vou ficar aqui discutindo se o Enem estava mais difícil ou não no geral, ou se ele será, se pode ser ou não mais difícil, porque isso eu já fiz no outro vídeo. O que eu vou fazer é o seguinte, vamos partir do princípio que o Enem vai ser mais difícil, vamos fazer essa suposição, o Enem daqui para frente vai ser mais difícil e a gente vai analisar quais são os impactos de um Enem mais difícil como um todo, não só em algumas disciplinas, quais são os impactos de um Enem mais difícil para esses três personagens e quais são os interesses. Como que um Enem mais difícil afeta a vida de quem elabora a prova, de quem prepara para a prova e de quem realiza a prova. Vamos começar por quem elabora a prova. Vamos falar do MEC, do INEP e das universidades federais. Não importa qual partido político esteja no governo, o Enem sempre vai ser uma consequência dessa política e vai ser moldada por ela, para o bem ou para o mal. Por isso que é tão difícil, talvez até impossível, que o Enem algum dia venha a ter uma cara, um padrão definitivo, porque ele sempre vai estar sujeito ao momento político e aos interesses de quem atua nessa esfera. Uma mudança inquestionável que a política produziu no Enem ao longo dos anos foi que ele foi se tornando cada vez mais conteudista. Se a gente comparar as provas de 2009 com 2016, a diferença ela é gritante. Essa mudança foi construída conforme mais e mais universidades federais foram aderindo ao Enem como forma de seleção. Em troca da adesão, as universidades pediram mais participação na elaboração das provas e elas foram se aproximando cada vez mais de um vestibular tradicional. E por que foi um jogo político, foi um jogo de interesses? Porque lá nos primórdios do Enem, quem preparavam as questões era um grupo de pessoas especialistas contratadas pelo MEC especificamente para isso. Mas acontece que o MEC queria a adesão das universidades ao Enem como forma de seleção. Em troca dessa adesão, o MEC permitiu que as universidades começassem a elaborar questões e a enviar essas questões para o Banco Nacional de Itens. Com o envio das questões das universidades, as questões foram mudando de forma, foram mudando de estilo e foram ficando cada vez mais conteudistas. Agora, para quem elabora a prova, qual seria o interesse em um Enem mais difícil? Tentando fazer uma análise do ponto de vista acadêmico, poderia servir para colocar o sarrafo mais alto e aumentar o nível de conhecimento de quem entra na universidade.
embora do ponto de vista social essa prática possa ser amplamente discutida e questionada. Eu não quero fazer desse vídeo uma discussão política do Enem, porque esse é o cenário mais complexo e ele merece ser analisado com mais detalhe em um outro vídeo. A única certeza que eu tenho é que na esfera de quem elabora a prova, ninguém está preocupado com quem prepara para a prova, os professores, e muito menos com quem realiza a prova, os alunos. Vamos falar de quem prepara para a prova, ou seja, os professores e os cursinhos. Sabe por que eu pedi cuidado no vídeo anterior para não sair aí dizendo que o Enem daqui para frente vai ser mais difícil? Que por causa de 2017 a gente não pode sair afirmando que 2018 e os seguintes com certeza serão mais difíceis? Bom, eu vou explicar o porquê. Eu não queria entrar nessa polêmica, mas vou explicar porquê. Eu olhei análises, eu assisti, eu li análises de outros professores e de outros cursinhos de disciplinas que eu não domino, porque eu domino a física, então eu fui saber de outros professores o que eles estavam postando na internet, de outros cursinhos, o que eles estavam postando na internet sobre as dificuldades das outras provas. E a maioria das análises que diziam que o Enem vai ser mais difícil daqui para frente e que os alunos iam ter que estudar mais, em seguida convidavam os alunos para assinar a plataforma de determinado professor ou assinar determinada plataforma de cursinho, seja online, seja presencial, porque elas estavam 100% preparadas para essa nova realidade do Enem. Preparar para o Enem e para o vestibular é um negócio. Eu vivo disso. Eu tenho um grupo presencial de física em Porto Alegre e planejo ter uma plataforma online em breve. Não acho nada de errado nesse tipo de negócio. Não faço nenhuma crítica a quem se dedica a oferecer uma preparação de qualidade para quem precisa. Mas eu sei, por experiência própria, que os meus grupos de física aqui em Porto Alegre são bastante procurados, muito por causa da dificuldade que os alunos sentem em física e pela física ser uma das disciplinas que eles mais temem, que eles mais têm medo de ir mal. Nesse negócio, dificuldade, ou pelo menos a sensação dela, ajudam a vender mais. E eu vou dar um exemplo bastante local aqui de Porto Alegre. Os meus colegas, professores de geografia, têm reclamado que as turmas deles têm tido cada vez menos alunos. Por quê? A URGS, a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, no seu vestibular tradicional, tem feito a prova de geografia cada vez mais fácil, segundo a análise desses próprios professores. Com isso, os alunos têm se sentido mais à vontade, têm se encorajado mais em estudarem geografia sozinhos e não têm se matriculado nas aulas de geografia. Têm se matriculado aonde? Nas aulas daquelas disciplinas que as provas vão ser mais difíceis. Então é por isso que eu continuo afirmando. O Enem 2018, o Enem daqui para frente, pode vir a ser mais difícil? Pode. Mas a gente tem que esperar para ver. A gente tem que aguardar para saber se 2017 não foi um ano atípico e se ano que vem volta ao normal. Enquanto isso, não vamos fazer terrorismo, tá bom, gurizada? E para os alunos, qual é o impacto de um Enem mais difícil? Como já desde 2017 o Enem vai servir somente como prova de seleção para entrar na universidade, a gente vai analisar desse ponto de vista. Como que um Enem mais difícil impacta a tua aprovação, impacta a tua posição no listão, impacta a tua entrada na universidade. Uma prova mais difícil, especialmente de surpresa, ela diminui o desempenho de todo mundo, mas ela tende a acentuar as diferenças entre os alunos bem preparados e os não preparados. Porque é justamente nas questões fáceis que está a mudança. Com menos questões fáceis, como foi em 2017, os alunos não preparados, com uma preparação mais precária, tendem a sentir mais, porque são justamente as questões que eles conseguem fazer que estão em menor quantidade. Um aluno bem preparado, que, por exemplo, consiga fazer as questões médias, não sente tanto, a não ser na questão do tempo, mas ele não sente tanto, por quê? Porque ele sabe fazer questões médias. Então, para ele, se tiver mais questões médias, não faz diferença, ainda continua tendo questões que ele sabe fazer. O desempenho diminui para todo mundo, mas diminui mais para os menos preparados. No fim vão ser os mesmos que vão conseguir uma vaga, mas as diferenças vão ficar mais evidentes. A maior dificuldade da prova de 2017 pegou todo mundo de surpresa e baixou bastante o desempenho. Agora, se o Enem realmente vai ser mais difícil daqui para frente, quem tem condições de ter uma boa preparação logo vai recuperar o terreno,
porque vai adaptar a sua preparação a essa nova realidade. Vai estudar mais, vai pegar novos modelos de prova, vai se preparar de acordo com essa nova dificuldade, então vai acabar recuperando o desempenho perdido em 2017. Existem muitas outras possibilidades, muitas outras consequências e interesses para um Enem mais difícil que não foram discutidos aqui nesse vídeo. Então eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham de um Enem mais difícil. Que impactos um Enem mais difícil tem na visão de vocês, alunos? Aí nos comentários a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!